Número 29, a lição vinha. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Esta parábola, antes da gente começar, ela está a parábola dos trabalhadores da vinha. Quando Jesus faz uma comparação com o reino dos céus, e é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, trabalhadores da vinha. E aí, por isso está assim, só um versículo, Mateus capítulo 20, versículo 4. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu da imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe entregam no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o glamouroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador um material conveniente e justo. Muito boa a lição. A lição o título dela é a vinha, ou seja, o local onde se plantou, naquela época se plantava uvas, né? Para extrair, transformar em vinhos e tudo mais. Então a vinha virou esse local. E aqui nós estamos vendo, ele vai dar um início dizendo assim: esse homem que sai, encontra algumas pessoas e diz assim: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Veja que nunca a humanidade foi premiada por Deus. Tudo que se estabelece nas leis é justo. Nunca mais, que seria um prêmio, nunca menos, que seria punição. A falta de. É sempre o que é necessário. Isso nos dá a certeza da justiça, porque sem justiça não há amor. Não pode se amar sendo injusto. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. Então, é difícil a gente pensar que um planeta Terra tão bonito, tão perfeito, tão incrível, ficasse ao léu aí, navegando no universo, sem sentido nenhum, apenas para que nós, somente nossa espécie humana, venha habitá-la, sem sentido nenhum. Então ele continua assim: o planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, é natural,
Periodicamente nós vamos ver as desarmonias, as guerras, os desequilíbrios, as disputas. E aí costumam cair em desordem. Mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Ou seja, então, as leis não. As leis terrestres sempre com equilíbrio, independente do ato humano. Por exemplo, vamos colocando assim uma ideia para nós compreendermos. O homem começa a desmatar demais a natureza. Aí o ar começa a ficar poluído. Está havendo um desequilíbrio? Não, está tudo em equilíbrio. O excesso de ar, né, que não foi trabalhado, que não foi descontaminado pela falta de mata, de plantas para trabalhar o oxigênio, ele resultou num excesso de gás carbônico, digamos assim, de fumaça, de gases que não nos fazem bem. Mas isso é um desequilíbrio para nós, vida, mas é a resposta equilibrada do meio ambiente ao que está acontecendo. Tá certo? É importante a gente entender que quando a atmosfera, quando o planeta, quando as leis do planeta estão trabalhando, nós, seres humanos, dizemos assim, o equilíbrio é tranquilo, nós temos ar, água potável, nós temos os períodos das estações do ano, uma temperatura equilibrada para cada estação. Isso a gente diz, é o equilíbrio. Por quê? Porque é bom, porque é o que a gente espera, porque é o que é possível para nós convivermos com isso. Mas não significa que as respostas da natureza, as ações humanas, mesmo que venham nos contrariar, como por exemplo, vamos supor que a camada de ozônio realmente esteja sendo aniquilada, então a entrada de raios solares, um aquecimento maior nas geleiras do planeta, e isso aumenta a quantidade de água e vai haver inundação. Isso é um desequilíbrio? Não, é a resposta da lei da natureza para tentar o equilíbrio, certo? Ou seja, mas é algo ruim para nós, mas é a forma como a natureza pode agir para estabelecer o equilíbrio. Isso é importante a gente entender. Então, a gente vai verificar que o destino, as leis que presidem ao destino da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. A terra é a vinha de Jesus. Então ele está mostrando assim, nessa parábola, nós vamos lê-la entendendo que a vinha é a terra de Jesus. Ou o planeta Terra é a vinha de Jesus. Tá certo? É onde ele está trabalhando. Então nossa casa, nosso planeta é essa vinha, onde Jesus está fazendo esse trabalho de almas, com as almas, com os espíritos, não só com a matéria. Inclusive, quando a gente fala da matéria, nós estamos falando com espíritos em graus mais profundos, tá? Vamos retirar aqui a palavra matéria e vamos dizer que Jesus está trabalhando na vinha terrestre com espíritos, com E maiúsculo e com E minúsculo. Porque a matéria, como o reino mineral, é E minúsculo. E a matéria, que já tem um conceito... reino mineral, reino vegetal, reino animal, E minúsculo. Reino hominal para cima, E maiúsculo. Espírito de consciência. Todos somos espíritos, com ou sem consciência. Então, essa verificação
Então está dizendo assim, essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí, assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe entregam no divino amor. Gradativamente, de experiência a experiência, encarnação a reencarnação, relacionamento a relacionamento, estamos nos integrando ao divino amor. Por que o divino amor? Porque observo que tudo isso que nos acontece, todas as sucessões de vidas, de existência, as criações múltiplas de relações de relacionamento, as experiências que temos no mundo, tudo está nos fazendo crescer, evoluir. E estamos limpando, né? Estamos distanciando, estamos compreendendo e dominando o lado animal nosso, o lado material nosso. Estamos nos tornando, por escolha consciente, porque estamos nos tornando mais consciente, estamos nos tornando espíritos com E maiúsculo, iluminados. Então nós estamos nos integrando no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Ele já está falando isso, irmão. Não adianta eu ler uma parábola e pensar que ela é pueril, é uma coisa simples, ela é um ensinamento, é uma história, ou colocar assim, história com E. Não. Ele está falando assim, ó, a formosa parábola do servidor envolve conceitos profundos. Então, vamos lê-la com o máximo atenção. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Então, a parábola dos trabalhadores da vinha, ela designa o local dos serviços humanos, terra, é a vinha, e refere-se ao volume de obrigações. Então o Cristo está pedindo para que os trabalhadores vão para a terra, os espíritos, para fazer um determinado trabalho. Então todos que aqui estão, como nós, todos que já vieram antes de nós e todos que virão, estão vindo com um propósito, um trabalho para ser feito. Não é a esmo, não é para desfrutar do planeta, não é para vivermos numa vida tranquila, né? Não é para desprezarmos a oportunidade. Não, nós viemos para trabalhar. Aqui é uma vinha, segundo a parábola, aqui um local onde Jesus trabalha. E quando ele nos encaminhou, todos nós aqui, porque cada um de nós temos um trabalho a desempenhar na vinha. Por enquanto, ele está dizendo, os homens guardam a ilusão de que o orbe, que o planeta, nós temos essa ilusão, pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas. A nossa ideia é que o planeta só vai ser bom, equilibrado, se todo mundo for da mesma raça, é a nossa cabeça, e todo mundo for da mesma política, todo mundo tiver a mesma opinião, todo mundo tiver a mesma experiência. É como se a gente só acreditasse que é possível a felicidade, a harmonia, a paz, onde não há diferenças de raça, opiniões, evoluções. Estamos enganados, ele está dizendo, mas, continuando, perceberão em tempo o glamouroso engano, porque é uma coisa utópica, porque ele falou glamouroso, nunca vai acontecer isso, né? Nunca vai haver uma predominância de uma raça, porque todos os filhos da razão, somos nós homens, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então, a nossa
missão. Uma das finalidades do nosso propósito, uma das nossas finalidades de reencarnar na Terra é exatamente contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado na onde eu estou. Elevado não é materialmente, não é você vir aqui e ficar mais rico, mas é vir aqui e fazer, operar, conviver, exemplificar para os outros um padrão mais elevado de vida espiritualmente. Que você seja aquele que traz mais paz, mais harmonia, mais equilíbrio, mais entendimento, mais perdão, mais compreensão, mais amor, tudo que é mais elevado, tá? Trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. E aí, nesse caso, eu posso incluir esse recanto. Alguns dizem assim: na minha família, no meu lar, no meu trabalho, na minha religião, no meu convívio social, mas também trazer um padrão de vida mais elevado para consigo fazer suas escolhas em padrões mais elevados, buscar coisas que nos eleve espiritualmente. Então, na minha casa mental, na minha casa emocional, na minha casa de atitude, que é exemplo, né? De atitude, de ação. E na minha casa mental é o pensamento. Pensar, sentir e agir de forma elevada. Para isso eu preciso fazer escolhas pela linha por coisas mais elevadas na vida. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Recordas que te encontra na vinha do Cristo. Então, não importa onde você nasce, em que nacionalidade, estando nesse orbe, nesse planeta Terra, tudo isso aqui é a vinha do Cristo, é a vinha do Senhor. Então, recorda disso, que você veio aqui para trabalhar. Você não veio aqui para se divertir, para curtir a vida. Você tem uma função, você tem um trabalho, e é por isso que você foi escalado. É natural que a gente tenha uma certa dificuldade de encarar o trabalho como uma certa responsabilidade, uma certa, eu diria até assim, um certo compromisso nosso. Mas isso não deixa, isso não modifica o motivo pelo que nós estamos na Terra. Vamos supor que muitas vezes a gente pense assim: não, mas eu vim na Terra para me divertir, para viver uns momentos felizes, para curtir, né? Mas se fosse isso mesmo, por que temos que partir tão cedo? E por que vivemos tão pouco tempo? Seria até meio que desproporcional um espírito que tem uma imortalidade. Nós não imaginamos o que significa imortal. Mas dentro da imortalidade, o que é 100 anos para aqueles que vão viver muito de existência física? Nada. Então, só essa razão, só esse tipo de raciocínio nos leva a crer que nós não viemos aqui na Terra, no mundo material, para curtir a vida. Seria mais adequado curtirmos uma vida no mundo espiritual, onde nós somos imortais. E viemos aprender aqui, porque aqui acaba. Bom ou ruim, acabará. Então não seria justo eu perder o direito de me divertir em algum lugar porque o tempo acabou. Era mais fácil eu ter o direito de me divertir por toda a imortalidade. São direitos, são méritos. E ele diz assim: vives sitiado
é uma pergunta. Vive sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio? Se você é aquela pessoa que pensa, mas eu estou sempre rodeado de muita dificuldade, de muitas coisas difíceis, de infortúnio, né? Você está falando, então, eu vim aqui para viver, porque sitiado, eu vim aqui só para viver sitiado, afastado, excluído, sendo visitado pela dor e pelo sofrimento? Porque é que está falando a vinha, né? Ele está falando assim, se você pensa isso, então é importante você compreender esse parágrafo aqui, ó. Trabalha para o bem geral, tá? Mesmo assim, mesmo que você acha que você não tem condições de fazer, está sempre cercado de problemas, de dificuldades, trabalha, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, não reclames. Eu sei que é duro. No encontro passado, a Maíra falou que nós temos muita dificuldade na chamada acerto de conta. A hora que fala, aqui nós estamos fazendo um acerto de conta. Ixi, isso aí é uma coisa que dói em nós, cristãos, porque sempre soa a ideia de punição, castigo, cobrança. Mas não é. Quando ele fala aqui, ó, que o cooperador que o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo, é verdade. Que ninguém nasceu aonde não deveria estar. Que ninguém está fora do lugar que deveria. Que cada um de nós, cada um de nós, temos que florir, temos que crescer, temos que evoluir onde nós nos encontramos. Eu não me lembro o nome desse professor, mas ele ficou muito conhecido porque ele era o único que dava. Ele era da Universidade de Harvard, quando Harvard era séria, a Universidade de Harvard dos Estados Unidos. Agora, pelas informações que a gente tem de Harvard, a universidade acabou. Como muitas universidades acabaram, federais, públicas, já foram destruídas. Mas quando Harvard era uma universidade famosa, uma universidade desejada por muitos, uma universidade séria, né? Então, esse doutor, esse professor, ele dava uma matéria chamada Amor. É a única universidade do mundo que tinha uma disciplina chamada Amor. E ele fala que ele fazia uma entrevista para os alunos dele, que a entrevista era mais ou menos assim. Ele fazia uma pergunta do que os alunos gostariam, se eles pudessem escolher naquele momento, ser uma pessoa diferente, morar em um lugar diferente, viver de uma maneira diferente, o que ele gostaria de ser? O que ele escolheria? E os alunos então responderam, dizendo assim, tudo é possível. É esse momento que você faz todas as escolhas em todas as áreas que você achar importante na sua vida. Pronto. Aí ele pegava e ele verificou uma coisa muito interessante. 99% dos alunos escolhiam ser uma pessoa que não eram, morar no lugar onde moravam, viver de maneira diferente como viviam, ou seja, 99% dos alunos eram insatisfeitos com a realidade deles. Por que eu estou falando isso? Porque aqui é bem claro. O Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Nós muitas vezes passamos muito tempo tentando ser o que não somos, ter um padrão de vida que não temos, viver de maneira como não vivemos. Ao invés de nós investirmos mais na qualidade do que somos, onde estamos e como vivemos, na qualidade, nós sempre queremos desprezar isso e ter direito às novas experiências. O que eu quero dizer? Vamos tentar esmiuçar isso. Se eu estou com uma certa
doença, uma dificuldade de saúde física, de fazer o bem, eu acredito assim, né? Eu tenho uma dificuldade, uma limitação, então eu não posso fazer o bem. Imediatamente o que te vem na cabeça? Como eu gostaria de ser são, de não ter a doença. Aí eu podia fazer, aí eu vou ficar sonhando um ano sem você tiver paciência para me ouvir. Mas com a situação que eu estou da minha doença, eu acho que não dá para fazer nada. Então, quando a gente fala assim, olha, busque a qualidade de vida na situação que você se encontra, estamos querendo dizer o seguinte: ao invés de você ficar desejando a saúde, que é o oposto ao que você está, tenta viver com mais qualidade com a doença. Aceite a doença e desenvolva uma qualidade de vida doente para uma pessoa que esteja na mesma condição de doença e pode viver a vida. Eu diria mais ou menos assim, uma pessoa que está na cadeira de roda: olha, ao invés de você ficar só sonhando que um dia você vai sair andando e correndo, por que você não participa da Olimpíadas Para-Olimpíada, né? Para-Olimpíada. Onde todo mundo corre de cadeira de rosa. Ou seja, os limites não nos impedem de viver, não nos impede de evoluir, não nos impede de caminhar. Nós não podemos caminhar igual a todo mundo, na mesma velocidade, mas nunca podemos dizer que somos impedidos de evoluir. Porque como nós fomos enviados na vinha, no planeta Terra, na vinha do Senhor, pelo Senhor, Ele não mandaria um trabalhador na vinha que não pudesse trabalhar. Não teria lógica, não teria um sentido isso. Se eu não posso trabalhar, eu não seria enviado para trabalhar em lugar algum. Mas se eu fui enviado para a terra, é porque eu vim para trabalhar. Eu prometi trabalhar. Tá certo? Aí chegando aqui eu estou arranjando desculpa, mas que eu fiz, eu fiz. Eu estou aqui para trabalhar. Tá? Vamos dizer agora então, vamos lá no campo financeiro. Vamos supor que eu estivesse muito mal financeiramente, e dissesse, nossa, eu passo muita dificuldade. E isso então me impede de evoluir, de caminhar. Será mesmo? Evoluir espiritualmente, caminhar espiritualmente. A primeira tendência da pessoa quando está com um problema muito sério financeiro é querer resolver o problema financeiro. Tá? É sair do problema financeiro, é querer uma outra posição do problema financeiro. Se ele sair do problema financeiro, ele já tem 1 milhão de sonhos. É sempre assim. Nós sempre queremos uma versão totalmente oposta à que nos encontramos. E aí como é ter qualidade de vida onde nós nos encontramos? Com a dívida, com os compromissos financeiros que não foram criados da noite para o dia, foram gradativamente sendo criados. Eu posso sim ter uma qualidade de vida. Não é a mesma que alguém teria quando tem dinheiro de sobra. Não é da mesma maneira, mas eu posso sim. Eu posso, se eu ainda tenho saúde, se eu ainda tenho uma visão, eu posso ler um livro, eu posso ver um filme edificante, eu posso fazer um trabalho de socorro, de assistência, de auxílio, a quem quer que seja. Quer dizer, eu posso sim, mesmo com a maior dívida financeira, ainda servir a Deus, ainda trabalhar na vinha do Cristo. Senão ele não teria me mandado aqui. Não teria me mandado. E quando partirmos? Porque acabou o tempo do contrato. Né? Quando a gente parte, pensando dessa maneira como a parábola está nos dando, você vai um tempo na vinha, contrato de trabalho, tem um tempo. Né? Então, esse tempo foi te dado para você vir aqui trabalhar. Acabado o tempo, você não precisa mais trabalhar na vinha. Financeiro, relacionamento, em qualquer área que nós pensarmos, o que nós estamos querendo dizer é que quando eu entendo o sentido do amor, eu não
preciso ter condições desejadas por mim para desempenhar o meu papel de trabalhador do Cristo. Eu não espero essas situações favoráveis. Eu trabalho com as situações que Ele me deu. Se para Ele deu uma empresa para cuidar, essa pessoa está cuidando. E para mim Ele me deu um serviço mais simples e até uma marmitinha para comer uma vez por dia, é isso que eu tenho por fazer. Mas isso não impede de eu servir a Deus. Eu vou ter que entender sempre que aquele que tem mais, que veio com mais, tem mais responsabilidade. Aquele que veio com menos tem menos responsabilidade, mais dificuldade. Outros têm menos dificuldade e mais responsabilidade. É importante eu entender isso para que eu não troque uma coisa pela outra. Porque vamos supor que eu não tenha tanta responsabilidade. Eu sou um espírito que eu não tenho tanta maturidade, eu não tenho tanta responsabilidade. O que adianta eu ter muito dinheiro ou muitas condições? Eu vou apenas errar muito por falta de responsabilidade. É como um jovem que não tem responsabilidade nenhuma e um pai dá para ele carro, dinheiro, o que ele vai fazer? O guri vai acabar com a vida dele. Ele não tem responsabilidade, tá certo? Enquanto que o outro, às vezes, tem mais responsabilidade, mas não tem tanta dificuldade, mas tem mais responsabilidade. Então, eu estou só supondo aqui, estou dando só exemplos, tá? Não é que é assim, é a matemática, filho. Mas é que a gente entenda que nós não precisamos resolver todos os problemas da nossa vida para servir a Deus. Nós não precisamos ter todas as condições favoráveis para servir a Deus. A gente só precisa servir aonde quer que estejamos, na condição que nos encontramos. É isso que a lição quer falar.